Existe uma sociedade criacionista brasileira, ela já existe há mais de 30 anos aqui no Brasil. O site da Sociedade Criacionista é www.scb.org.br. É uma sociedade voltada especificamente para a produção de material criacionista e divulgação desse material a nível de Brasil. Existem vários livros publicados pela Sociedade Criacionista. Um deles é Evolução, um livro-texto crítico, que é um livro utilizado nas universidades alemãs. Nós temos agora esse livro em português. Ele é um livro mais técnico. Existe também um material publicado também pela Sociedade Criacionista, que já é de um nível um pouco mais acessível, que é um material utilizado nas escolas de ensino médio na Espanha. O nome do livro é Em Busca das Origens, Evolução ou Criação. Existem muitos outros livros que são livros mais práticos, ou seja, eles não entram tanto na questão científica, eles estão voltados mais para nível de uma pesquisa, por exemplo, quem disse isso, quem falou aquilo. Um livro que eu recomendo muito nessa área é um livro publicado pela Chamada da Meia-Noite, chamado Os Fatos sobre Criação e Evolução. Muito bem documentado, muito bem, uma proposta prática e objetiva, digamos assim, descrevendo a questão do criacionismo. Aqui no Brasil nós estamos trabalhando de uma forma muito específica em desenvolver, ou seja, tornar o criacionismo conhecido nas escolas, nas universidades, dentro da comunidade evangélica, inclusive, que é muito pouco conhecido a proposta criacionista. Deixe-me tratar isso a nível de cronologia, porque a Bíblia nos dá uma cronologia de mais ou menos uma Terra, um universo de 6.000 anos praticamente. E quando nós olhamos para a ciência nos dá um universo com quase 14 bilhões de anos, uma Terra com mais de 4,5 bilhões de anos, ou seja, tudo na faixa dos bilhões de anos. Tudo isso é baseado a nível de uma interpretação daquilo que nós vemos. No caso, por exemplo, o universo todo, eu mencionei que ele tem, de acordo com a teoria da evolução, 13,7 bilhões de anos, baseado no que nós chamamos de radiação de fundo, ou seja, aquele calorzinho que sobrou de uma grande explosão inicial. Usando um jogo de equações, nós teríamos esses 13,7 bilhões de anos. Usando o mesmo jogo de equações, sem mudar nada, mas começando, em vez de uma grande explosão, começando de uma temperatura de um zero absoluto. Quanto tempo teria se passado? Mais ou menos 10 a 13 mil anos. Muitas pessoas falam, não, mas de 10 a 13 mil anos para os 6.000 anos que a Bíblia nos dá, mesmo assim é muito tempo. É praticamente o dobro. Mas a diferença entre 6.000 anos e 14 bilhões de anos é muito mais. Ou seja, com a quantidade de informação que nós temos, a precisão, ela nos dá algo muito recente. Agora, o que é interessante nessa parte da cronologia é que quando nós olhamos para a cronologia da Bíblia e olhamos a evidência a nível de fósseis, olhamos a evidência a nível de universo, as duas são muito coerentes. A cronologia da Bíblia não é coerente com a teoria da evolução, ou seja, a cronologia proposta pela teoria da evolução. Mas lembrem-se sempre de que a evolução é uma teoria. É uma proposta, ela não foi provada, não é lei, nunca foi provada, trabalha-se para provar que ela é. Essa interpretação é a correta, ou seja, a mais próxima possível do que na verdade aconteceu nesse mundo. Portanto, a minha proposta continua sendo aquela que a Bíblia, ela é propriamente interpretada e a ciência, tendo o seu contexto praticamente expresso de forma coerente, você percebe que as duas não têm uma incoerência, ou seja, as duas se harmonizam de uma forma muito bonita. Essa é uma pergunta muito importante, ela é muito relevante principalmente pela questão da nossa cultura evangélica. Nós não somos pessoas questionadoras, nós não sabemos perguntar, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, quando nos foi dito que o chimpanzé é irmão do ser humano, nós simplesmente olhamos a informação. Você vê ali, foram comparados tantos genes e nessa comparação foi dado que a diferença é de apenas 0,6%, para ser mais preciso. Foram comparados 97 genes. Então nós falamos, realmente, mas será que só 0,6%? Isso daí é uma diferença muito grande? A pergunta não é o 0,6%, a pergunta é quanto de material genético existe para ser comparado? Então nós temos que aprender a questionar, a fazer a pergunta certa dentro do contexto todo.
A dificuldade que nós encontramos nessa pergunta é que muita dessa informação nos é passado como sendo ponto passivo, ou seja, já foi provado, está plenamente estabelecido, não existe mais problema nenhum. Deixe-me dar um exemplo típico disso. A questão dos fósseis. Nós somos informados dos fósseis, muitos fósseis, fósseis na Terra toda. Todo lugar desse planeta você encontra fósseis, de forma geral. A pergunta que nós temos é a seguinte: então como que se forma um fóssil? Um fóssil não se forma em milhões de anos, como nós já conversamos. A formação é rápida. Mas para que haja uma formação rápida de um fóssil, ou seja, a questão é de apenas semanas e meses. Você não pode ter um fóssil assim mais de um ano, porque o animal decompõe e não sobra nada para ser fossilizado. Então, qual o processo? O que aconteceu? Para termos fósseis na superfície do planeta, tantos fósseis, o que poderia ter causado uma catástrofe tão grande para termos tantos fósseis? Daí a gente começa a questionar a questão da existência não, mas da interpretação que nos é dada do registro fóssil. A mesma coisa com respeito à metodologia de carbono 14. O pessoal chega e fala, não, mas carbono 14, tá, como é que funciona? Pergunta para o professor lá na escola, ou procura uma informação dentro de fontes fidedignas. Porque muito do que nos chega apenas nos dizem, isto foi datado 3 bilhões de anos. Ótimo. Como? Quais foram os parâmetros utilizados para a datação? Então, há uma necessidade de aprendermos a perguntar, a questionar todas as coisas. Deixe-me dar um exemplo rápido nisso. Eu estava conversando com algumas pessoas há pouco tempo atrás, justamente dentro desse contexto. Se nós tivéssemos, e isso eu mencionei para eles, se nós tivéssemos a mesma disposição e a mesma atitude em questionar a ciência quanto fazemos em termos da credibilidade da Bíblia, a ciência há muito já teria caído. Porque não é feito da mesma forma. A informação chega até nós, nós aceitamos, por exemplo, nos é dito que uma galáxia está a 10 bilhões de anos-luz da Terra. Como você sabe que ela está a 10 bilhões de anos-luz? Qual a metodologia utilizada para fazer esse cálculo? Esse é o tipo de coisa que nós precisamos aprender a perguntar e a questionar. Nós podemos perceber somente através disso o quanto que nós já fomos doutrinados pela evolução. Que nós retiramos totalmente do nosso sistema de raciocínio a possibilidade da existência dos dinossauros nos dias de hoje. Como já vimos feito, por exemplo, com os selacantos e com muitos outros chamados fósseis vivos. Então, o que acontece? Imagina você pegar uma criança e levar num aquário, num local específico aí, e mostrar para a criança um selacantos, falando, tá vendo? Esse peixe viveu há 350 milhões de anos atrás, de acordo com a evolução. A criança iria olhar talvez com um ar de assombro, falar assim, não, peraí, esse peixe viveu há 350 milhões de anos atrás, mas nós aprendemos que os dinossauros viveram há cerca de 200 milhões de anos atrás. Então aqui está um peixe que é mais velho do que os dinossauros. E o peixe ainda está vivo, temos exemplares deles vivos hoje. Ou seja, na mente da criança isso vai auxiliar a fazer essa transição que a evolução, o ensino evolutivo com todos esses muitos anos, foi removendo gradativamente do raciocínio e da capacidade lógica. Então, para as crianças hoje olharmos, para que elas olhem e vejam, no caso, um dinossauro e um ser humano, é algo totalmente distante. Totalmente. Mas isso vem por quê? Por causa do tipo de educação que tem sido dado, dizendo que seres humanos e dinossauros nunca foram contemporâneos. O que, olhando a parte científica, nós temos muitas evidências a nível de fósseis que eles foram contemporâneos. Então, há uma necessidade de trocarmos um pouquinho essa questão de interpretação da informação. Essa questão toda do que foi apresentado em termos de data e coisas semelhantes, um universo recente, um universo ainda jovem, uma Terra jovem, tudo isso, isso daí não é algo novo dentro dos cientistas criacionistas. Como já mencionei, são mais de 100 mil cientistas criacionistas espalhados pelo planeta todo. Homens e mulheres que trabalham em áreas de paleontologia, geologia, física, química, biologia, matemática, botânica, todas as áreas que você puder pensar, que todos creem que o universo é produto da criação de um ser superior. Então, nesse ponto é passivo.
A questão da datação é onde existe uma flutuação. Uma grande quantidade dos cientistas criacionistas crê num universo recente, no máximo de algumas centenas de milhares de anos, no máximo. A maior parte deles está trabalhando com uma questão de realmente talvez algumas dezenas de milhares de anos. Porque existem alguns pontos que são pontos cruciais quando nós comparamos o que existe no universo e a teoria que nos é proposta. Um exemplo típico disso, se nós olharmos as galáxias do universo, a estrutura delas, por exemplo, as galáxias giram. À medida que elas giram, os braços da galáxia, ou seja, as estrelas que estão nesses braços, devem começar a se esparramar. Uma galáxia com alguns bilhões de anos, os braços já estariam totalmente esparramados. Não teria tempo, ou seja, o tempo seria muito grande, essa passagem toda de tempo iria produzir uma galáxia totalmente deformada. As galáxias não estão deformadas. Então, ou o tempo é muito curto, ou nós temos alguma coisa muito massiva no centro da galáxia para manter a coisa onde ela está. Daí a ideia dos buracos negros e tudo mais, que ainda são propostas teóricas. Por quê? Porque a evidência do universo, deixado como ele está, olhando em todas as áreas, ele é jovem. Então o grupo que crê nisso e que trabalha com isso é muito grande. Como também o grupo que crê que o universo tem bilhões de anos é um grupo muito grande. A questão toda é qual o embasamento da interpretação da ciência. É em cima disso que nós trabalhamos. E a receptividade aqui no Brasil tem sido bem grande nessa área. Tem sido muito grande, principalmente no meio universitário. Por quê? É uma questão de um questionamento positivo, que a nível de ciência é extremamente eficiente. O mal da ciência, um problema sério com a ciência que nós temos aqui, principalmente a nível do Brasil, é que não se questiona. Não é aceito o questionamento. E há necessidade de nós trazermos isso de volta para as nossas escolas, para a sala de aula. Questionar. É assim? Existe uma outra alternativa? Existe uma outra teoria? Existe uma outra possibilidade de interpretação? Em cima disso nós estamos trabalhando.